Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. A coisa ficou séria. Notícias do São Paulo, quero te atualizar sobre o que, que a no- a- como, qual foi ali a manifestação da diretoria do São Paulo em relação à troca do técnico Carpini do São Paulo. Alguns nomes que estão aí no mercado, inclusive nomes favoritos para assumir o tricolor. Falar com você sobre entrevista do Lucas Moura, sobre ele, como ele falou do Felipão também. Tem coisa bem bacana nesse vídeo, bem interessante. E quero te mostrar os próximos 4 jogos do São Paulo. Falarei com você também aqui. O São Paulo só pega um jogo em casa e é o Palmeiras nos próximos jogos. Então vem comigo, vai ser um vídeo bem completaço, mas quero falar da troca de técnico mesmo. Deixa esse likeão aí, se inscreva aqui no canal, tamo junto, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, que é parceira de times como Liverpool e Barcelona, e lá você encontra odds excelentes, tá? Na 1xBet você vai encontrar a Premier League, que eu vou te mostrar, e se você for no primeiro comentário fixado e usar o meu link para se cadastrar, seu primeiro depósito ali é dobrado, cara. Depositou 100, vira 200. 200, 400, assim vai estar os 3 mil reais dobrando o seu primeiro depósito. Top, né? Amanhã tem aqui a Premier League. Você vê aqui, Campeonato da Inglaterra, Premier League, tem às 22 tem o Chelsea contra o Everton. E a vitória do Chelsea tá pagando 1,76, a do Everton 4,51 e um empate muito louco aqui tá pagando 4,41. Achei top, tá no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, olha só, o São Paulo ele teve a diretoria se pronunciando, né, a diretoria de São Paulo, para os grandes veículos de comunicação, inclusive principalmente pelo seu porta-voz ali, que parece ser o Hernan, e a diretoria falou assim, ó, ficaremos com o Carpini. Então o Carpini, o São Paulo teve folga hoje no domingo, teve uma reunião entre a diretoria de São Paulo que deliberou para que o Carpini tivesse, isso são as notícias, né, que chegaram pra gente, que teve uma reunião em que eles optaram por segurar o Carpini pelo menos até o jogo do Flamengo. Outra notícia que eu obtive, apurando tudo, é que o Carpini pode ser demitido amanhã, segunda-feira, ou depois do jogo contra o Flamengo, se não ganhar do Flamengo lá. Então, mas eu acredito que amanhã o Carpini já caia por tudo que eu apurei. Ele não deve ser o técnico do São Paulo nem contra o Flamengo. O que está acontecendo? O São Paulo ele está precisando contratar um técnico novo para substituir o Carpini. Então, nessa de você contratar, você tem duas coisas. Primeiro, que alguns técnicos, eles até conversam com o São Paulo, só que eles falam assim, não quero conversar enquanto tiver técnico aí. Esse é o primeiro fator. O segundo é que o técnico ele tem que chegar com urgência lá no Morumbi para treinar o São Paulo. Então o São Paulo talvez tenha que demitir o Carpini já amanhã, que é para quando ele demitir, ele mesmo que segure o Milton Cruz para ser o técnico contra o Flamengo, o novo técnico tem que chegar terça-feira e já começar a treinar o São Paulo urgente, porque o São Paulo não vai ter tempo de se recuperar dessa burdoada, dessa troca aí obrigatória de técnico que ele colocou. Então o Carpini já caiu, tá, gente? O Carpini não tem a menor possibilidade de ficar mais no São Paulo. O São Paulo só está postergando um pouco as ideias aí, postergando um pouco a troca, a retirada do Carpini por estar ainda em negociações com alguns técnicos que eu vou dizer para vocês aqui já já. Antes de eu falar dos técnicos, se liga aqui, ó. São Paulo na próxima quarta-feira, no dia 17, ele pega o Flamengo no Maracanã. Flamengo lá, babinha, né? Depois ele pega o Atlético Goianiense lá, que tá empatando com o Flamengo hoje. O Barcelona de Guayaquil pela Libertadores lá também, lá no Equador. E aí pega o Palmeiras em casa. Ou seja, desses 4 jogos aqui, o Atlético Goianiense, que seria o mais fácil, é o time que empatou com o Flamengo hoje. O Palmeiras, que em tese é o único jogo em casa mais fácil, é o Palmeiras. Então, assim, não tem nenhum jogo fácil, não tem nada de boi. O São Paulo está no mato sem cachorro. A situação pro Tricolor apertou bastante e o Carpini vai ser trocado agora, tá? Tô falando pra vocês. Carpini, o que eu apurei, cai amanhã. Se não cair amanhã, até quarta-feira já vai cair e o São Paulo apresentará então um novo técnico. O Lucas Moura, quando ele foi perguntado sobre qual que era o sentimento dos jogadores do São Paulo, ele falou que o clima era horroroso. E aí ele é perguntado sobre o Carpini, ele fala que o São Paulo jogou bem, que o Carpini, coisa e tal, os caras estão com o Carpini. E aí pergunta sobre o Felipão, se ele gosta do Felipão.
O Lucas dá uma risada e falou, pô, você me perguntou um técnico, eu tenho um técnico aqui, né, cara? Não dá pra falar. Mas, o Felipão, muito bom, vitorioso, coisa. E ele começa a rasgar elogios para o Felipão. Eu achei assim. Não quer dizer ainda que o São Paulo já esteja fechado com o Felipão. Mas o Lucas Moura, quando ele dá aquela risadinha, é possível que ele esteja sabendo de algo, mas o Felipão não é a prioridade máxima do tricolor. Se você parar para pensar aí, alguns levantamentos foram feitos, inclusive por mim, dos técnicos possíveis para assumir o São Paulo Futebol Clube. Tá preparado para ouvir os nomes? Olha nos meus olhos aqui. Você está preparado? Tem 5 minutinhos para ouvir os nomes que estão disponíveis aí? Então vem comigo, ó. Disponível no Mourinho, não quero entrar no Mourinho, porque o Mourinho é realmente um sonho que talvez seja distante pelo quanto ele ganha, né? Pelo que quanto o Mourinho cobraria do São Paulo, então ele fica sendo um sonho mais distante. Mas nós temos o Carvajal, ou Carvalhal, como você preferir. Tem o Carvalhal que está disponível no mercado. Tô falando de gringo agora. Tem também o Vitor Pereira que por hora está disponível no mercado. Nós temos por enquanto aí o que vai ficar livre muito em breve, que é o Luiz Castro, que era do Botafogo, estava no time do Cristiano Ronaldo. E nós temos também o Paulo Souza. Lembra do Paulo Souza? O Paulo Souza ele foi o técnico que treinou o Flamengo. Ele também é um português que veio gabaritado, veio com bagagem, veio com currículo, chegou no Flamengo e não deu muito certo. Naquela onda de Domenech Torren, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli, ninguém deu certo lá. Então o Flamengo ele tentou esse Paulo Souza. O São Paulo, olhando para o mercado agora, o São Paulo tem sim interesse em contratar um técnico gringo. Não é que só tem interesse nisso, ele também tem interesse em gringo. O Zubeldia é outro dos técnicos gringos que está disponível no mercado. Mas o Zubeldia, ele pode ter realmente tido ali um desconforto com o Muricy Ramalho, que hoje é um dos caras que está sendo ali bastante criticados, principalmente por parte da torcida, nessa manutenção do Thiago Carpini. Muita gente atribui a manutenção do Carpini ao Muricy Ramalho. Então o Muricy Ramalho, a torcida não aguentando mais ver Carpini, teria que o Muricy Ramalho pagar essa conta aí da contratação e da manutenção do Carpini. Então o Muricy, se for desligado junto com o Carpini, o que eu não acredito que aconteça, tá? Não boto fé que aconteça um desligamento do Muricy junto com o Carpini, acho que o Muricy continua no São Paulo. Se o Muricy sai, aquela história do Zubeldia que o Muricy não conseguiu com ele uma entrevista, essa história acabaria do nada porque o Muricy nem lá estaria mais. Mas quando surge o nome como o do Carvalhal, como surge o nome como o do Zubeldia e também o do Paulo Souza e do Luiz Castro disponíveis no mercado, e muito em breve também o Pedro Martins estará livre no mercado também. Hoje já o Paulo Souza está livre. Destes caras, o São Paulo ele olha para esse mercado aí com bastante interesse. Outro nome bastante ventilado no São Paulo é o do próprio Felipão. O Felipão é um técnico totalmente vencedor no cenário mundial de técnicos, né? Não só do futebol brasileiro, mas também no cenário mundial de técnicos. O Felipão ele sai à frente de muito técnico, mas muita gente garante que o Felipão é um técnico que não tem o DNA para treinar o São Paulo. Pelo DNA, o Osório, outro gringo, tá aí também disponível, né? Agora, pensar em Osório seria, assim, a pior opção, a pior escolha. Não dá nem pra pensar numa coisa dessa. Mas o Osório, ele faz aquele futebol DNA do São Paulo, principalmente o recente. Muito rodízio, muita rodagem de elenco, utilizando vários jogadores da equipe de base, não olhando se o cara é o Caleri, se o cara é o Juan, vai jogar um jogo o Caleri, outro jogo vai jogar o Juan. Então ficam essas coisas que fazem o trabalho do Osório ser totalmente desacreditado, descredibilizado. É um trabalho, na verdade, para mim, aí é a minha opinião, é patético o trabalho do Osório, dos piores técnicos que eu já vi na minha vida. Quando pensa no Felipão em mudar a mudança de DNA, quero lembrar a vocês que o Muricy Ramalho também era um cara que jogava com 3 zagueiros, talvez até mais retranqueiro do que o Felipão. E eu sugeri o nome do Fábio Carille, que tá no Santos, está empregado também, mas ele está empregado num time que hoje joga a Série B, assim como o Carpini veio pro São Paulo, o Fábio Carille seria uma grande opção. Mas, gente, eu quero falar com vocês sobre Vitor Pereira e Paulo Souza. O Vitor Pereira fez um trabalho excelente no time do Corinthians.
Vitor Pereira, aquele da sogra, né? Minha sogra piorou, quero ir embora. E acabou depois de largar o Corinthians com o Corinthians querendo que ele ficasse lá, ele foi pro Flamengo e lá não agradou tanto assim. O Vitor Pereira é um nome dos caras que poderia ter ganhado aquela Copa do Brasil em cima do Flamengo e mereceu ganhar. Acabou não ganhando por um detalhe de arbitragem e eu acho que ele saiu aí do time do Flamengo meio injustiçado até. Quando ele sai do Corinthians, ele sabe o que ele quer, mas o Corinthians não queria demitir o cara. Então o Vitor Pereira, ele vem nessa onda dos portugueses que estão deitando e rolando aqui no futebol brasileiro com resultados. O Luiz Castro foi um desses. Jorge Jesus com o Flamengo foi um desses também. E nós tivemos o Abel Ferreira no Palmeiras. Tivemos, não, tem ainda esse Abel Ferreira no Palmeiras ganhando o título toda hora. Então, o técnico português hoje está muito em alta. O São Paulo chegou a dar uma olhada em Pedro Caixinha antes de trazer aí o Thiago Carpini. Então é um absurdo um cara igual Caixinha porque ele não teve resultados. Mas o Vitor Pereira, se você olhar para o que ele fez aqui no Brasil, você vai identificar um técnico bastante interessante para assumir o time de São Paulo. É uma das opções. São caras que estiveram aqui no Brasil recentemente. E o Paulo Souza tem uma bagagem muito boa. Quando o Flamengo contratou o Paulo Souza, ele queria, na figura deste rapaz de Portugal, ele queria dar continuidade ao trabalho dos sonhos do Flamengo, que de longe é o do Jorge Jesus. Então, se o Jorge Jesus, o Flamengo ofereceu lá 3 conto por mês e ainda assim não conseguiu levar, quando ele traz o Paulo Souza, ele tenta fazer essa continuação. E o Paulo Souza acaba não dando certo. Mas muitos caras não deram certo. No Flamengo, depois de Jorge Jesus, o normal é não dar certo. Se pensar por esse lado, nenhum técnico serve mais. Nem Renato Gaúcho, nem o Sampaoli, que acho que esse é péssimo mesmo, nem o Vitor Pereira. Um monte foi pra lá e não deu certo. Sucumbiu. Deu muito errado. Agora, pensar no Paulo Souza e no Vitor Pereira, eu fico muito empolgado com a ideia. Inclusive, pra mim, até melhores do que o Zubeldia. O Zubeldia fez um bom trabalho no Lanús, fez um ótimo trabalho na LDU, mas ainda assim, será que o Zubeldia tem com ele a experiência necessária para ser o técnico de São Paulo? É muito do que tá faltando pro Carpini. Experiência, cara rodado, cara mais velho, um cara que pode chegar pro Rafinha e falar: chefe não é você não, chefe sou eu. Cara que pode chegar pro Luciano e falar: chefe não é você não, chefe sou eu. Será que o Zubeldia não esbarraria no mesmo problema que esbarrou ali o técnico Thiago Carpini, pela idade? Felipão tá mais velho. DNA daria certo sim. 3 zagueiros pro São Paulo dá muito certo, sempre deu. O retranqueiro Edgardo Balsa chegou numa semifinal de Libertadores. Pensar que o Felipão ultrapassado que não daria certo, eu não compro essa história. Mas se me apresentarem tanto o Paulo Souza quanto o Vitor Pereira, e acho que principalmente o Vitor Pereira, eu prefiro sim que venha o Vitor Pereira hoje do que um técnico como o Renato Gaúcho, como o Felipão e até mesmo como o Zubeldia. E aí, e você? Qual que é a sua opinião a respeito disso aí? O que acha do Vitor Pereira e do Paulo Souza? Da hora ou não é? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!